Olá pessoal, é o Gilberto aqui do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje foi uma sugestão de um dos nossos seguidores, o Jefferson, para a gente continuar falando da TR, mas com o viés da Selic acima de 10%. Vamos lá? A próxima reunião do Copom, do Banco Central, o mercado prevê que a Selic fique acima de 9%. E a perspectiva para o ano que vem dela ficar acima de 10%, 11%. Então, nós vamos falar sobre a perspectiva de como ficaria a evolução do saldo devedor e da prestação dos contratos imobiliários nesse cenário. Vamos falar sobre os reflexos do fato da modalidade poupança atingir o teto, o que pode ser de bom ou de ruim nisso para os clientes, que perspectivas que há, e também sobre a opção prefixado. Será que é uma boa? Nós preparamos uma apresentação, eu vou compartilhar. Financiamento de 200 mil, prazo de 360 meses, taxa de juros 9%, nesse exemplo é saque. Aqui na perspectiva da TR0, no sistema saque, a amortização é constante, os juros são decrescentes e a prestação ela é decrescente. A sugestão do Jefferson foi a gente pegar TR na época em que a Selic estava em torno de 13%, 14%. O índice agora de 0,1, 10, 380, o saldo devedor é corrigido, a amortização já é corrigida, recalculada, os juros são maiores e a prestação sobe, o seguro fica maior, a amortização ela vai subindo em função do aumento da TR. Os juros, eles caem mensalmente, mas em comparação à outra opção, eles estão subindo. Aqui nós temos a prestação mais J, que está maior que a anterior, que o saldo devedor ele cai, mas ele cai num ritmo menor. E vejam que deu uma boa diferença. Vamos ver os totais? Aí, no ambiente TR0, vejam os totais. E agora, na perspectiva da TR com valor e índices altos. Os valores pagos são maiores, o valor total pago a maior dá em torno de R$ 170. O saldo devedor com a TR alta, ele ficou 2.929,01, maior do que quando a TR zero. Agora, o mesmo caso, só que tabela praia. TR0, com o primeiro índice de TR mais alto, o saldo devedor já fica maior do que o originalmente financiado. O saldo devedor, na opção tabela price, ele tende a subir. Vamos ver os volumes de pagamento? Aqui é o volume total de pagamento desse período com a TR0. O total pago, a maior, ficou em torno de R$ 140 a mais. Vejam que é menos que na tabela SAC. Só que o saldo devedor ele cresceu R$ 3.000. Como a tabela Price tem uma amortização mais lenta e menor do que na SAC, a tendência do saldo é de crescer nesse momento. E a prestação também. A prestação tem a perspectiva de ficar mais alta no tempo. Com essa TR nesse nível, a prestação na tabela Price ela tende a só subir. O prefixado é aquele financiamento em que o cliente tem a garantia de que não vai ter indexação. A taxa de juros, em geral, ela é maior do que o financiamento tradicional, mas ele tem a grande vantagem. No sistema SAC, ele vai ter a prestação dele sempre decrescendo, como é o padrão do sistema de amortização, e na tabela Price, ele vai ter a pressão fixa o tempo todo. Então, é o mesmo financiamento, 200 mil, 360 meses, só que agora o prefixado, de vez a taxa 9%, a gente está colocando aqui uma taxa de 10,5% ao ano. Os juros iniciais lá eram em torno de 1.500, aqui já começa com 750. O cliente vai pagar uma parcela maior, mas a evolução do saldo é idêntico da modalidade tradicional quando a ATR é zero. Agora nós vamos comparar com aquela última perspectiva que nós fizemos no SAC, com índices de TR utilizando os valores de 2014 e 2015, quando a Selic chegou a 14,25. O saldo devedor no saque ficou maior, que tem a correção do saldo. Os valores pagos a gente vai dar uma olhadinha, vamos ver. E o saldo subindo 2.929, mas você vai desembolsar cerca de quase R$ 3.000 a mais de prestação. Por quê? Porque os juros no pré-fixado ele é maior.
Então, aqui está toda a evolução. Na tabela price, a amortização ela é crescente, os juros são decrescentes, a parcela, no caso aqui, ela é fixa, o seguro MIP ele cai de acordo com a evolução do saldo devedor. O encargo total ele cai um pouquinho em função da queda do seguro MIP. Vamos comparar com a modalidade tradicional price, aquela que a gente fez anteriormente, com 9% de taxa de juros. O A da prestação no pré-fixado é menor, porque a taxa de juros é maior. Então, na tabela price, com índice de correção, tem tendência de crescer o saldo devedor, nessa perspectiva de TR mais alto. Vamos ver os totais? A gente tem uma diferença de aproximadamente R$ 2.500 pagos a mais e um saldo devedor 2.643,92 mais alto na opção tradicional price. Aí a questão de avaliação de que se vale a pena. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão mais para frente. Bom, agora nós vamos falar sobre a questão da poupança. Foi criada pelo Banco Itaú, Bradesco, Caixa e outros bancos têm essa opção. Então, a gente tem aqui toda a perspectiva do que aconteceu com a Selic, com a remuneração da poupança, com a taxa de juros do contrato. Nós estamos fazendo a opção do Bradesco Itaú, que hoje, na menor taxa de juros fixa, é 2,99. Quando a Selic é até 8,5%, a remuneração da poupança é 70% da Selic. Então, aqui até novembro, nós temos essa perspectiva. Aqui nós estamos colocando que na próxima reunião do Copom, a taxa Selic fique acima de 9, então vai ficar acima de 8,5. Então, a remuneração da poupança passa a ser o teto. É 0,5% ao mês, 6,17% ao ano. Olha como era vantagem a taxa de juros da poupança lá em janeiro, fevereiro de 2021. Hoje, praticamente se equivale à taxa de juros do tradicional. Esse é o aumento, a variação que tivemos aqui nos juros da opção poupança. Aqui a gente tem uma comparação diferente. A gente vai falar das diversas taxas, porque assim, a taxa 2,99 ou 2,95 da Caixa é a taxa com o cliente com relacionamento forte com o banco. Mas ela pode ser um pouco mais. Dependendo do tipo de cliente, do tipo de relacionamento, a taxa é um pouquinho maior. Com 2,99, com a Selic a 7,75, nós temos uma taxa hoje, que está no mercado hoje, que é mais ou menos compatível com a taxa de juros praticadas pelos bancos privados e pela Caixa. A Caixa hoje tem uma taxa mínima de 8%. Com 2,99 mais a Selic a 9, já vai para 9,16. Está um pouco acima da taxa praticada hoje. Mas com a Selic subindo novamente, a tendência é que os juros do financiamento imobiliário daqui a pouco também vai chegar nesse patamar. Então, aqui nós temos outras perspectivas, com a taxa fixa de 2,45, 8,875, chegando no teto a 9,62, aqui seria o teto dessa taxa fixa, e a mesma coisa com 3,99, que foi a taxa inicial do Itaú e praticada no mercado por um bom tempo. Então, tem muitos contratos com essa taxa de juros, e o teto nessa taxa de juros é 10,16, e hoje está 9,415. Então, a gente está mostrando aqui para ter uma ideia do que pode acontecer com contratos com a opção poupança. Com o teto, o que vai acontecer? É uma boa opção para os novos contratos ou não? A gente vai conversar um pouco sobre isso. A Selic, provavelmente na primeira reunião de 2022, ela deve atingir os 2 dígitos, deve ficar acima de 10%. Tendência de alta de juros no financiamento tradicional, taxa fixa mais TR. A poupança vai atingir o teto de juros, 6,17. E ela passa a ser uma boa opção quem pensa no futuro. O que a gente quer dizer com isso? Atingir o teto é o máximo que o contrato vai poder cobrar. Mas a gente sabe que a perspectiva de mercado, para quem tiver paciência, tiver condições de esperar, a partir de 2023, a Selic vai começar a cair. E ela deve ficar abaixo de 8%, perto de 7% já em 2023. Com essa queda da Selic, o que vai acontecer? A remuneração da poupança deve cair, juros dessa modalidade vai cair, ou seja, para quem está contratando agora, é uma boa opção. E há essa perspectiva, se a economia se ajustar, dele pagar
uma prestação menor, uma coisa a se pensar aí no mercado. Talvez a poupança volte a ficar atraente, porque a gente já ressaltou anteriormente que o financiamento tradicional vai subir a taxa de juros também. Passaremos por momentos em que o saldo devedor cairá mais lentamente, ou seja, em função da atualização do saldo devedor, exceto a opção pré-fixado, o saldo devedor, mesmo no sistema saque, ele vai cair de forma mais lenta. E na opção price, ele pode subir inicialmente em função da atualização monetária. A portabilidade, nesse momento, ela tem uma certa tendência de não ter tanto reflexo, porque nós estamos com viés de alta. Somente aqueles contratos mais antigos, com taxa de juros acima de 9%, de 10%, é vantagem você fazer a portabilidade. A não ser que você mude de modalidade, mas mesmo assim, a poupança está com a taxa semelhante à tradicional. A portabilidade vai voltar a ser relevante quando a economia se estabilizar. Ou seja, as taxas de juros devem cair. Você vê que a poupança tem esse viés de cair automaticamente em função da queda da remuneração da poupança. E no tradicional, você tem a opção de fazer a portabilidade para uma opção menor, ou negociar com o banco. A desvantagem da portabilidade é que ela tem custo. Você tem o custo da averbação e tem o custo da variação do banco. Alguns bancos podem cobrar ou não cobram, né? Aí é questão de fazer a pesquisa de mercado. Aqui onde você pode encontrar o Clique Habitação. Bom, pessoal, nós falamos, com a sugestão do Jefferson, sobre a perspectiva de aumento do índice da TR e as consequências na prestação e na evolução do saldo devedor. A gente vai ter mudanças significativas se isso ocorrer. Então, o saldo devedor vai passar a cair mais lentamente, a prestação na tabela price tende a subir, o saldo devedor, vejam, na tabela price, como a gente demonstrou, ele pode subir, pode ficar maior que o financiamento original. Isso traz consequências na hora da escolha de crédito. Vejam, tem a perspectiva de opção pelo pré-fixado. Eu entendo que somente seria uma opção o pré-fixado para aquela pessoa que é conservadora, ela quer ter a garantia de que a prestação dela tenha controle sobre esse valor. E o saldo devedor também. Vamos falar um pouco sobre a questão da poupança. Você vê, a poupança foi uma novidade muito grande com o lançamento do Banco Itaú. Muita gente correu para ela, só que o que aconteceu? A partir de março deste ano, a Selic começou a subir. E com ela subiu a remuneração da poupança. Então, aos poucos, a poupança está voltando ao rendimento tradicional, que diminui a atratividade. Mas agora passa a ser uma vantagem competitiva, porque os contratos nessa modalidade estão no teto. Qualquer queda na remuneração da poupança passa a ser positivo para o comprador, ou seja, ele vai ter a prestação automaticamente em queda. E outra coisa que a gente conversou, a perspectiva, a Selic deve chegar próxima ou acima de 11% em 2022 e deve voltar a cair a partir de 2023, 2024. Temos que torcer para a economia se estabilizar, para que houver a queda na taxa de juros. Isso é extremamente positivo para o mercado, em termos de capacidade das pessoas financiarem. Bom, pessoal, nós passamos algumas informações aí, espero que seja útil e estamos à disposição de todos aí. Um abraço, até a próxima.